Cedo aqui no Nova Manhã, a gente chamava atenção para uma entrevista com a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e ela já está aqui nos estúdios da Nova Brasil para essa entrevista ao jornal da Nova Brasil. Deputada, bom dia, bem-vinda aqui à nossa programação, muito obrigado, viu? Bom dia, um prazer conversar com vocês, muito obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos. Deputada, a gente teve recentemente a sanção por parte do presidente Lula da criação daquele programa de poupança para estudantes de baixa renda e do ensino médio, né? O chamado Pé de Meia, que é uma proposta que a senhora é uma das autoras. O que é exatamente o programa Pé de Meia? Como que ele deve funcionar a partir dessa sanção do presidente Lula, deputada? Roberto, esse é um projeto que eu apresentei 3 anos atrás, tenho muito orgulho de ser autora dele, porque ele vem para responder a um dos maiores problemas que a gente tem na educação básica, que é o abandono, a evasão escolar. Eu trago isso de casa. Minha mãe, quando estava no ensino médio, engravidou de mim, infelizmente teve que abandonar os estudos. Meu pai, mais cedo ainda, no ensino fundamental, também teve que abandonar os estudos. E acho que a gente tem que entender que isso não é uma escolha. Tem muitos jovens, especialmente de escola pública da periferia, que precisa trabalhar, que precisa levar um prato de comida para casa. Então, o que é essa poupança ensino médio? É um recurso mensal. A gente faz uma estimativa de R$200 que o jovem de baixa renda vai receber todo mês para poder se manter. São as pequenas despesas, um livro, uma passagem de ônibus, um lanche, mas o mais importante é que para cada ano do ensino médio que esse jovem termina, R$1.000 são depositados em uma poupança no nome dele. Quando ele termina todo o ensino médio, ele tem ali R$3.000, mas tudo que esse dinheiro rendeu, e se ele se inscreve no Enem, ele recebe um recurso adicional. De onde que eu tirei essa proposta? Acho que é importante trazer isso. A gente viu a evasão e o abandono escolar aumentarem muito na pandemia. A gente tem vários estudos que mostram que quem não termina o ensino médio vive 3 anos a menos, é menos produtivo, tem mais problemas de saúde. E eu fui procurar soluções que tivessem sido testadas, que funcionassem. E a gente tem experiências no mundo todo que mostram que a poupança em ensino médio funciona, reduz a evasão escolar e que para cada R$1 que você coloca nela, pelo menos R$10 são devolvidos para a sociedade. Então esse projeto, ele agora é lei, o programa da poupança ensino médio vai começar a transferir os valores já em março e vão ser 2,5 milhões de jovens no Brasil inteiro que vão ser impactados. Deputada, minha pergunta em relação a tempo também, muito bom dia para você. Bom dia, Rafael. A partir de março, então, esse depósito vai começar a ser realizado, mas os estudantes vão começar a conseguir mexer nesse dinheiro também já a partir de março ou depois disso? É sempre importante reforçar, até para quem está nos ouvindo, que são 2 recursos diferentes. O recurso mensal, ele já começa a chegar agora, março, abril, maio. Então, durante os meses letivos em que o aluno está estudando, ele vai ter acesso a esse recurso. E aí, de novo, é o recurso para o dia a dia. O recurso anual, a poupança mesmo, os R$1.000 que são depositados ao final de cada ano, ele só vai acessar aquele recurso, aquele bolo de dinheiro, ao final do ensino médio. Corrigido, ele pode investir em título do Tesouro, se fizer o Enem, tem um recurso a mais. Porque qual é a ideia? É dizer que a educação vale a pena. É que esse jovem não tenha que escolher entre um prato de comida e a continuidade dos seus estudos. E ele pode usar esse recurso da poupança para o que fizer sentido para ele. Para se manter na faculdade, pagar um curso técnico, começar o seu negócio. É realmente para dar aquele empurrão e dizer que educação sempre vai ser o melhor caminho. E se a gente for raciocinar em termos de Estado, efetivamente é importante isso, né? Porque se você vive menos, você produz menos para a economia do seu país. Se você dá mais trabalho também para a saúde, você vai fazer com que o SUS gaste mais. No fim das contas, me parece que todo mundo ganha, né? O estudante que permanece na escola e tem a possibilidade de ter um futuro melhor, e o próprio Estado como nação, que também terá suas cabeças mais para frente, né? A Michele Trombelli quer falar, deputada, antes? Só um comentário. A gente não tem no Brasil uma cultura de medir as coisas, de fazer política pública sabendo o custo, o impacto, e aí a gente coloca dinheiro onde não precisa, deixa de colocar onde precisa. O mais legal desse projeto é que a gente sabe que a evasão escolar custa R$214 bilhões por ano para o país. De onde que eu tirei essa conta? De um economista chamado Paz de Barros. Você vê, a expectativa de vida é menor de quem não conclui, a pessoa tem mais chances de ir para a criminalidade, de ter uma doença grave, dá para você somar por baixo o custo para a sociedade. Qual que é o custo de um ano desse programa? R$6 bilhões.
E aí eu pergunto a vocês, vale a pena investir 6 bilhões de reais na poupança e ensino médio para enfrentar um problema que nos custa pelo menos 214 bilhões de reais? Sei que não é a forma que a gente está acostumado de falar de política pública, mas para mim toda política pública tem que ter sua evidência medida, a gente tem que saber bem redondinho qual é o custo dela. Perfeito. A Michele Trombelli também tem perguntas aqui para a senhora, deputada. Bom dia, deputada. Obrigada por falar com o jornalismo da Nova Brasil. Esse programa, ele vai direto numa questão muito grave, que é a questão da evasão escolar. A gente tem um problema muito sério na educação também, que é a questão da alfabetização. Você classificaria como o segundo grande, ou talvez um dos grandes problemas que a gente tem na educação? E que políticas públicas poderiam enfrentar isso de fato, na sua visão? Michele, um prazer falar com você também. Eu trabalho com educação há uns 15 anos. Então, para mim, é muito difícil elencar uma única forma da gente enfrentar o problema da educação. Mas se a gente pensa no comecinho, eu concordo 100% com você. O maior investimento que a gente pode fazer, o melhor investimento é na primeira infância. E eu sempre digo, creche não é só depositório de menino, não. A gente tem que ter qualidade. A gente tem que ter profissionais valorizados, bem informados, preparados para aquilo. Então, para não ficar aqui só com uma, mas também não falar de 10, eu sempre trago alfabetização. Então, primeira infância, alfabetização, valorização de professores, um ensino médio que faça sentido para o jovem, e eu aposto muito no ensino técnico. Se a gente tivesse que elencar 5 coisas que respondem aos maiores problemas da educação básica. E você acha que o atual governo e o parlamento estão enfrentando essa questão da primeira infância e da alfabetização de forma adequada? A gente precisa fazer mais. Eu sou hoje presidente da bancada da educação do Congresso. E foram muitas políticas públicas, e aí como deputada, que eu tive a honra de apresentar, de aprovar, distribuição de absorventes, o marco legal do ensino técnico, poupança e ensino médio agora, novo Fundeb, só para citar algumas. Mas se eu te disser que é bom, que está suficiente, claro que não. Eu venho da escola pública. A gente está longe de ter uma das melhores escolas públicas do mundo, que deveria ser o nosso objetivo. A gente falha em coisas muito básicas como primeira infância, alfabetização. Então, quando eu trago a pauta da educação com muita força, com muita ênfase, e algumas pessoas talvez não entendem, eu sempre digo, eu tenho muita pressa. Porque eu vi o que a educação fez na minha vida, o que uma bolsa de estudos fez na minha vida. Mas eu também vi o que a falta da educação faz na periferia. Com amigos, com vizinhos. Eu perdi meu pai com 39 anos de idade para as drogas, um cara super inteligente, que eu sei que seria cientista, estaria aqui se tivesse tido oportunidade. Então, tenho muito orgulho do que fizemos, mas eu nunca vou dizer que tá bom, eu nunca vou dizer que é suficiente, porque a gente tem que colocar a educação como prioridade número 1 desse país. E a gente não tá lá ainda. A gente teve o novo ensino médio sendo proposto desde a época do Temer, né? Acho que 2017 é que se falou um pouco nisso. Como é que a senhora vê? Vê com bons olhos? É interessante? Tem pontos a serem corrigidos? Qual é a avaliação, deputada? A gente tem um problema que não é só na educação, que é o quanto que a polarização das redes sociais distorcem o debate. E aí a gente se vê forçado a escolher entre 2 posições que talvez não façam sentido. O ensino médio é um exemplo. Nós tivemos uma reforma do ensino médio recentemente e os alunos estão trazendo para a gente que precisamos fazer ajustes. Eu percorri todo o nosso estado de São Paulo, estou sempre em escola, e os alunos têm reclamações importantes que eles levantam. Uma delas é, a gente tem ali mais liberdade no que se pode estudar, mas falta direcionamento. Então, se a gente está colocando ali um curso técnico de qualidade, como uma eletiva, uma opção para aquele aluno, show, isso é muito bom. Agora, se a gente traz uma aula solta, que o pessoal fala, tô fazendo aula de brigadeiro, se a gente não prepara o jovem para esse vestibular, tem algo de errado. E aí eu trago a polarização porque, no meu entendimento, nós precisamos rever a reforma do ensino médio. Nós precisamos fazer ajustes. Ter a parte ali central, que é o que cai no Enem, mais fortalecida, ter um direcionamento maior para os itinerários, para as escolhas que os jovens podem fazer, investir mais no ensino técnico. Agora, a gente também não pode ir para o outro extremo de achar que o que estava antes era bom. Aí a gente fica nessa linha de, a gente vai ficar com esse ensino médio do jeito que está, sem ajuste, ou a gente vai para o modelo anterior que também não era bom, que não tinha escolha nenhuma para os jovens. A escolha que eu faço a gente vai ajustar o modelo que a gente tem hoje, mantendo o que é bom, que na minha visão é o jovem poder escolher em parte o que ele estuda, mas ajustando o que não está bom. E tem coisas que não estão boas no ensino médio hoje. Deputada, você vai ser candidata aqui em São Paulo à prefeitura e você é um nome muito forte aqui na capital.
também tem o prefeito Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, né? E muito recentemente a gente viu que o Datena se filiou ao PSB, fez elogios à senhora. Eu queria saber, queria que você contasse pra gente então essa relação sua com o Datena, se você também não teme que no último momento, no último instante, ele volte atrás, porque ele já fez isso também nas últimas eleições. Fui eu quem fiz o convite para o Datena se filiar ao nosso partido, ao PSB. Eu não preciso nem dizer do tamanho do quadro que ele é, uma pessoa com muita história na comunicação, que prioriza a pauta de segurança pública, que entende as principais dores da nossa população. E o que eu estou feliz é que ele apoia, ele aposta nesse nosso projeto do PSB aqui para a capital da minha pré-candidatura. Agora, se lá na frente o Datena vai decidir ser o nosso vice ou não, eu entendo que é uma decisão pessoal dele também e que só acontece na metade do ano. O mais importante para mim nesse momento é saber que uma figura de peso como ele, que é reconhecida, admirada pela nossa população, que conhece as dores da nossa população, está aqui nos apoiando e nos ajudando a construir o projeto. Hoje a gente tem, segundo as pesquisas, o Guilherme Boulos e o prefeito Ricardo Nunes ali disputando as duas primeiras posições. O nome da senhora aparece logo após. Qual é a avaliação que a senhora faz desse cenário político que nós temos neste momento e as perspectivas da sua candidatura, inclusive com o andar da carruagem, a proximidade do pleito, deputada? Tem uma pergunta, Roberto, que só a população vai ter condições de responder, porque é ela. Esse é o lugar, de fato, do cidadão de quem vai votar, que é: as coisas estão boas como estão ou a gente precisa de uma mudança? A minha avaliação é que as coisas não estão boas. Não estão boas na educação, a gente não alfabetiza nossas crianças, falta de professores é um problema recorrente. Essa é uma cidade que atraiu e atrai milhões de pessoas do Brasil inteiro e do mundo. Meus pais vieram do Nordeste para trabalhar aqui, mas a gente sabe que essa não é só uma cidade de oportunidades, ainda tem fome, as pessoas não estão conseguindo acessar os empregos, a cidade está completamente travada. Então eu faço uma avaliação que do jeito que está, não está bom. Mas quem vai ter que responder essa pergunta é a população. A gente quer uma mudança? A gente quer se sentir mais seguro? A gente quer mais oportunidade? A gente quer uma cidade mais destravada? Se a resposta for sim, a população vai olhar para as candidaturas que estarão postas lá na eleição daqui a alguns meses. E aí, eu acredito que tanto o projeto do Nunes quanto o projeto do Boulos representam mais do mesmo. É mais do mesmo do que a gente tem, é mais do mesmo do que a gente já teve. Tenho dificuldade de enxergar uma mudança real vindo de qualquer um dos dois. Agora, de novo, não é a minha opinião a que mais importa aqui. É a opinião da população. E a população vai se fazer essas perguntas. A gente quer mudar ou a gente quer deixar como tá? E quem que vai ter condições de implementar essa mudança de fato? A gente viu o Brasil dos últimos anos, né, muito polarizado, com parentes brigando, famílias brigando também, amigos que deixaram de se falar. Isso aconteceu bastante ao longo da última presidência de Jair Bolsonaro e também naquela eleição de 2022, que foi muito pesada, né? E a gente vê aqui em São Paulo que o prefeito Ricardo Nunes tenta também, mais uma vez, voltar a essa polarização, classifica o Boulos como um radical, mas o Boulos também faz isso ao citar que o Bolsonaro está junto com o Nunes, que são mais ou menos faces da mesma moeda. Como que você analisa o comportamento dessas duas candidaturas que vão ser os seus principais adversários aqui em São Paulo? Infelizmente, tem muita gente que lucra com a polarização, que lucra nas redes sociais, que lucra nas eleições. Agora, o meu entendimento é que a população vem lucrando muito pouco, se não nada, com essa situação. Porque na hora que a gente entra na disputa de vote em mim porque eu não sou ele, ou vem comigo porque o outro time é feio, a gente deixa de falar das coisas que importam. A gente deixa de falar dos problemas, a gente deixa de falar das soluções, a gente deixa de questionar qual que vai ser a qualidade do posto que está na minha rua. Minha filha, ela vai ter uma vaga na escola? Ela vai ter bons professores, bem formados, bem valorizados? A gente vai estar seguro para andar no centro? São essas perguntas que importam. A gente vai conseguir pegar um ônibus e chegar no horário no trabalho? Ou a gente vai ter que ir andando na Santo Amaro porque está tudo travado? E essas perguntas a polarização não responde. Então, mais do que falar de Nunes ou de Boulos, eu quero me opor a essa polarização. Eu quero dizer que ela não funciona, que ela não faz sentido para a eleição municipal. E, de novo, fazer uma pergunta para a população. A gente quer repetir essa polarização? A gente quer estar sempre refém dela? Ou a gente quer falar da cidade? Ou a gente quer falar das soluções? A senhora oficializa a candidatura nesta quinta?
Calma, rapaz, a campanha é só na metade do ano. Mas tem que oficializar uma pré-candidatura e A começar gente, a mexer. na quinta-feira agora, aniversário da cidade, vai reunir as principais lideranças do nosso partido. Então, para além de Datena, Márcio França, Alckmin, para citar só alguns exemplos. E na laje da minha casa, na periferia da Zona Sul de São Paulo, vai apresentar um manifesto do PSB para a cidade. A gente está trabalhando com o lema de uma só cidade, não só para enfrentar a polarização, mas principalmente para que a polarização que existe entre o centro e a periferia possa ser enfrentada. Então a gente dá mais um passo nessa caminhada, apresentando o nosso time, apresentando essas propostas do PSB na pré-campanha ainda. Campanha é só em agosto, você não acelera isso não, Tá viu? bom. O Rafa falou aqui de Bolsonaro e o Lula será um forte aliado de quem avançar no segundo turno, na sua visão? O presidente Lula, com certeza, é um dos maiores cabos eleitorais que a gente tem no país hoje. As pesquisas mostram isso. E eu vou trabalhar para poder contar com o máximo de apoios possíveis no segundo turno, incluindo dele. Mas um ponto que eu acho que vale a pena trazer é que apoios nesse momento são só sugestões. Ah, eu gosto mais dele, eu gosto mais dela, são preferências. Agora, apoio de verdade a gente tem numa gestão. A gente tem após a eleição. Então, hoje o Lula tem a sua preferência, o Alckmin tem a sua preferência, no caso, pelo nosso projeto. Agora, o que eu tenho certeza é que no eventual governo, na Prefeitura de São Paulo, aí sim, eu vou precisar e vou contar com o apoio tanto do governador Tarcísio quanto do presidente Lula. Justamente por ser essa pessoa que dialoga e está focada nas soluções. Hoje eu acho que nem Boulos nem Nunes têm condições de dizer que poderiam contar com apoio para governar, para encontrar solução do governo federal ou do governo estadual. E eu digo com muita tranquilidade que eu, sendo prefeita dessa cidade, trabalhando com muita gente, eu contarei com apoio tanto do Lula quanto do Tarcísio, para governar, para encontrar solução. Deputada Tabata Amaral, deputada federal do PSB de São Paulo, participando conosco aqui do Jornal Nova Brasil. Muito obrigado por comparecer aqui aos nossos estúdios e até uma próxima oportunidade, deputada. Muito obrigada a vocês, a toda a equipe. Um prazer conversar com os ouvintes da Nova Brasil. Contem comigo, estou sempre por aqui. Muito obrigado. São 7h58.